Erica Murray nasceu em 1983 em uma família de classe média em North Bridget, Massachusetts, filha de Kevin e Sharon Murray. Ela foi criada na mesma casa rural em que seu pai cresceu. Uma vizinha que morou na casa ao lado por mais de 40 anos descreveu Erica como uma criança despreocupada e os Murrays como uma família normal. Os pais sempre se demonstraram ser amorosos e cuidadosos com seus filhos. Kevin trabalhava como mecânico e foi descrito como um faz-tudo. E sua mãe, Sharon, era uma dona de casa que gostava de fazer artesanato desde a adolescência. Quando Erica tinha por volta dos 16 a 17 anos, em 1999, ela começou a trabalhar no McDonald's local, onde conheceu o futuro pai de seus filhos, Raymond Rivera, que era 7 anos mais velho que ela. Logo depois que o casal começou a namorar, Raymond começou a exibir um comportamento controlador. Em 2001, aos 18 anos, Erica se viu em uma situação meio difícil, pois ela estava grávida. Segundo uma amiga da escola, Erica relutou em participar da cerimônia de formatura do ensino médio. Ela tinha vergonha, pois sua barriga já estava grande e aparente. Mas no fim das contas, ela criou coragem, colocou sua beca e foi. Após ela se formar, Erica deu à luz seu primeiro filho, uma menina chamada Kayla. Ela, Raymond e seu novo bebê moravam com seus pais, que a fizeram prometer se cuidar para não engravidar novamente, até o casal estar estável financeiramente. Porém, 2 anos depois, Erica ficou grávida novamente. E agora, com mais uma boca para alimentar, ficou muito difícil para os pais de Erica. Então, a jovem família mudou-se para 23 Sitepole Street, em Blackstone. Eles foram morar na casa da irmã de Raymond, chamada Christina. Lá, a mulher finalmente deu à luz a seu segundo filho, aos 21 anos, a quem ela chamou de Nick. De acordo com a família e amigos, a mudança afetou muito a saúde mental de Erica. Raymond se mostrava uma pessoa bastante controladora, e após a mudança fez com que sua mulher cortasse qualquer contato com família e amigos. Agora, sem o apoio constante de seus pais, Erica mudou drasticamente. Antes era vaidosa, sempre bem arrumada e penteada. Agora já não se cuidava mais, estava sempre usando roupas largas demais e os cabelos estavam sempre emaranhados. E raramente ela saía de casa. Logo, Erica engravidou pela 3ª vez, pela 4ª e depois pela 5ª. Mas Raymond não queria mais filhos. Como agora a mulher usava roupas grandes e largas, ninguém nunca suspeitou dessas gestações. Ninguém sabia que ela estava grávida. Na hora de dar à luz, Erica realizou seus partos sempre sozinha, à noite, na banheira. Em breve contarei mais sobre esses anjinhos. E sobre as datas, não ficou claro sobre quando cada criança nasceu. Após ela ter feito 3 partos sozinha, a mulher engravidou mais outras 2 vezes. Isso mesmo, um 6º e um 7º filho. Por favor, mantenha esses fatos em mente, pois se tornarão muito importantes mais tarde na história. Bom, nessas 2 últimas gestações, nasceram 2 lindas garotinhas. Uma que na época dos fatos estaria com 3 anos e a outra com 5 meses. Quando Raymond e seus 2 filhos mais velhos descobriram sobre os bebês, Erica inventou um monte de mentiras. Disse estar cuidando das crianças para uma amiga que supostamente havia conhecido online. Para a população, Erica sempre se demonstrava ser uma mãe amorosa e carinhosa. Suas postagens no Facebook estavam cheias de fotos de refeições caseiras e fotos de seus 2 filhos mais velhos, Kayla e Nick. No entanto, foto de suas 2 filhas mais novas que ela mantinha em segredo não estava em lugar nenhum. Agora, assim como sua mãe, Sharon, ela também era bastante astuta. Erica fazia decorações como cartazes de Halloween e castiçais e os vendia por $30 ou menos em uma loja chamada Jean's Place. As criações de Erica eram aparentemente populares. A loja só estava aberta há 6 semanas e todos os artesanatos que ela fazia já haviam sido vendidos. Segundo vizinhos, Erica esperava seus filhos no ponto de ônibus todos os dias após a escola e fazia idas semanais ao supermercado. Ela até organizou uma festa de aniversário de 10 anos para seu filho, no Pinsball, em Milford.
De acordo com uma vizinha que estava presente na festa com seu filho, Eric e Raymond pareciam muito carinhosos um com o outro. Estavam sempre abraçados e trocando carícias. Uma vizinha frequentemente notava que o filho de Erica, Nick, que era amigo de seu próprio filho, costumava usar as mesmas roupas durante todo o fim de semana e que o garoto sempre ia embora antes de anoitecer. A mulher também afirmou que Erica nunca recebia visitas, nem mesmo dos amiguinhos de seus filhos. Ela disse que o lado de fora da casa cheirava a cocô de cachorro, mas isso provavelmente era por conta dos cães de caça da família. Na última vez que a vizinha e Erica se viram, foi durante o verão de 2014. Erica tinha acabado de ir a uma loja Walmart, que estava fechando, e disse que havia comprado para sua filha uma cama nova e um conjunto de bolsa, e para seu filho alguns fones de ouvido. Ela sugeriu que a vizinha fosse até lá conferir algumas das ofertas. No dia 27 de agosto de 2014, o filho de Erica, Nick, estava passando um tempo com seu amigo Pete. A vizinha e mãe de Pete, Betsy Brown, deixou os meninos andando de skate na garagem, enquanto ela corria para a loja. Mas antes de chegar lá, ela recebeu uma ligação preocupante do filho. Ele estava muito chateado e queria que ela voltasse para casa, porque não conseguia fazer os bebês pararem de chorar. Depois de conversar mais com os meninos, ela logo percebeu que eles estavam ligando para ela de dentro da casa dos Murrays. Quando Betsy dirigiu até a casa, os dois meninos estavam esperando por ela na garagem. Assim que ela saiu do carro, os bebês gritando e chorando. Nick então levou Betsy para dentro de casa, onde ela encontrou uma criança de 3 anos e uma de 5 meses. As duas meninas estavam molhadas e sujas e foram encontradas no sótão, onde eram mantidas em colchões imundos. A mulher ficou horrorizada com o odor insuportável que emanava da casa. De acordo com a citação de Betsy, o cheiro estava insuportável. Não consigo nem descrevê-lo. Era horrível. Havia muito lixo e outras coisas em todos os lugares. Betsy ligou para o 911 pedindo ajuda e a polícia de Blackstone chegou rapidamente e encontrou a menina de 5 meses deitada de costas em uma cama coberta de fezes. Ela estava vestida apenas com uma fralda suja. Além disso, a polícia encontrou algo trágico naquele quarto. Perto da menina suja, a polícia também encontrou o corpo de um cachorro morto. Havia muito lixo empilhados e fezes humanas nas paredes. De acordo com o ex-promotor público assistente, John Bradley, o andar de cima estava imundo, além de que havia um cheiro insuportável de fezes. Ele continuou dizendo que a menina de 5 meses parecia ter sido mergulhada nas fezes e que fraldas sujas estavam empilhadas, com 30 centímetros de altura, em alguns lugares. Mas não era apenas o andar de cima. Aquilo era um estado extremo de desordem. Lixos, roupas sujas, recipientes de comida e fraldas sujas estavam espalhados por todos os cômodos da casa, cobrindo todo o chão. A pia da cozinha estava cheia de louça suja e havia moscas e vermes. E também a casa estava infestada de roedores. No porão havia uma sala contendo um sofá, uma mesa e algumas cadeiras. Uma segunda sala no porão continha um cachorro e ele estava dentro de uma caixa. O tenente Gilmore descobriu também cultivo de maconha, o que ainda não era legal em Massachusetts até 2016. Algum tempo depois das 16 horas, Eric e sua filha Kayla, agora com 13 anos, voltaram para casa depois de um passeio, onde foram recebidas pelo patrulheiro de Blackstone, Anthony Longorini. Ela disse ao policial que ela havia saído de casa por volta das 10 horas da manhã, pois tinha coisas para resolver. O oficial avisou que era inaceitável deixar crianças tão pequenas sozinhas. Assim que os assistentes sociais do Departamento de Crianças e Famílias apareceram na casa dos Murrays naquela tarde, os segredos distorcidos começaram a ser desvendados. A mãe, então com 31 anos, estava sentada nos degraus da varanda da frente, com uma expressão vazia no rosto. Seu cabelo estava completamente desgrenhado. Ela não derramou uma lágrima. Uma assistente social retirou as crianças do local. Uma menina de 13 anos, um menino de 10, a criança de 3 e a bebê de 5 meses, do pesadelo que eles chamavam de casa. A maior preocupação de Erica era o fato de seu gato ter escapado.
Ela estava preocupada que seu animal de estimação não conseguisse passar a noite sozinho. Na realidade, esse gato tinha uma chance melhor de sobreviver nas ruas de Blackstone do que morar em casa com Erica. O tenente conversou com Erica em sua casa e mais tarde na delegacia de polícia, que ficava a uma curta distância. Erica informou que as duas crianças pequenas eram filhas dela com Raymond e que ela manteve isso em segredo de todos, incluindo dos filhos mais velhos e seu marido. Segundo Erica, ela ficou com vergonha de ter dado à luz mais 2 filhos, a qual eles não poderiam sustentar. Ela confidenciou que havia contado aos filhos mais velhos que estava apenas cuidando dessas 2 meninas para uma amiga. Depois de ser totalmente sincera com o tenente, Erica começou a mentir. Ela disse a ele que as meninas mais novas nasceram no Hospital Regional de Milford. Em seguida, ela disse aos assistentes sociais do DCF que as meninas nasceram em casa e nunca tinham ido ao médico. Mais tarde, o oficial de aplicação do Código de Saúde de Blackstone, William Walsh, foi chamado para inspecionar e fotografar o interior da casa. Ele determinou que a casa era imprópria para habitação humana e a condenou. Antes de deixar sua casa condenada, Erica recuperou seu pocketbook em um casaco. Ela disse ao Sr. Walsh que seu namorado estava vindo buscá-la. No entanto, quando o Sr. Walsh a viu pela última vez, ela estava andando por St. Paul Street sozinha. Kevin Sullivan, o oficial de controle animal regional de Blackstone, visitou a residência em 28 de agosto em relação ao cachorro que foi encontrado no porão. Ele era muito magro, com cicatrizes de crostas e grandes áreas sem pelo. Seus olhos estavam afundados e cobertos de gosma, e ele estava infestado de pulgas. O Sr. Sullivan conversou com Erica, que lhe disse que ela não poderia cuidar do cachorro ou gato da família. Aparentemente, o gato havia voltado. Também estava coberto de picadas de pulgas. O Sr. Sullivan levou os 2 animais para o abrigo, onde eles foram tratados contra pulgas e levados ao veterinário. No dia seguinte, o DCF colocou as 2 meninas mais novas em lares adotivos. Iremos nos referir a elas como Lisa e Gina, os pseudônimos a que são referidas em documentos oficiais. De acordo com algumas fontes, Erica nunca as nomeou. Em 3 de setembro de 2014, elas foram vistas na clínica de avaliação de crianças adotivas, no UMass Medical Center em Worcester. Elas foram tratadas pela doutora Rachel Forkey. Quando alguém se aproximasse de Lisa, ela se encolhia, como se estivesse prestes a levar uma pancada. Para a doutora, isso era um sinal de que Lisa havia se adaptado à falta de apoio do cuidador e foi exposta a ameaças constantes. Quando ela se sentia ameaçada, Lisa tentava se tornar tão pequena o máximo possível para que a ameaça não a notasse. Lisa não conseguia fazer contato visual com os médicos. Ela balançava para frente e para trás para se consolar. Seu cabelo estava todo emaranhado e não tinha nenhum músculo nos braços. Ela não conseguia comer de uma colher ou beber de um copo. Ela também tinha muitas assaduras, pois Erica não a trocava regularmente. De acordo com a doutora Forkey, Lisa tinha tanta cera nos ouvidos que não conseguiam ver seus tímpanos. Ela não falava. Em vez disso, emitia sons semelhantes a um animal. A doutora acreditava que Lisa havia sofrido uma profunda negligência, o que resultou em consequências físicas, emocionais e de desenvolvimento. Lisa foi internada no UMass Medical Center para mais testes. Felizmente, seus testes foram todos negativos para infecção. Seus níveis de vitamina D e albumina estavam baixos, indicando que ela era nutricionalmente deficiente e que nunca havia sido exposta à luz solar. A doutora Forkey também examinou Gina, que parecia ter cerca de 5 meses de idade. Gina fez contato visual com os médicos e interagiu com eles sorrindo. E ela também não tinha músculos, como sua irmã. Ela não se movia na mesa de exame, como a maioria das crianças de sua idade. Em vez disso, ela ficava imóvel, como uma boneca. Sua cabecinha na parte de trás estava plana, indicando que ela passava a maior parte do tempo deitada de costas. Ela não fazia quaisquer sons verbais. Na opinião da doutora Forkey, Gina também sofreu negligência significativa. Ela também foi internada no hospital
para exames adicionais. Ela não teve nenhuma infecção, ossos fraturados ou fraturas curadas. Lisa e Gina se saíram bem no orfanato e melhoraram fisicamente em um curto período de tempo. Ambas receberam suas imunizações e o tônus muscular de Lisa melhorou. E de acordo com os pais adotivos de Lisa, ela estava andando 2 semanas após sua adoção. Em 3 de setembro, a equipe do DCF do escritório de Woodsville se reuniu com Erica e Raymond. De acordo com a investigadora do DCF, Catherine, Erica tinha um efeito neutro e parecia muito calma, enquanto Raymond estava visivelmente chateado e soluçando. Nenhum dos pais perguntou sobre seus filhos durante a reunião, e foi perguntado a Erica quem era Michelle. Ela explicou que Michelle era uma amiga fictícia que ela criou no Facebook para explicar a presença constante das crianças mais novas na casa. Ela disse a Kayla e Nick que estava cuidando dos filhos pequenos de Michelle, porque ela trabalhava muito. O mandado de busca foi executado na casa de Murray em setembro. Os policiais estavam procurando evidências sobre a identidade das crianças mais novas e seus pais. No entanto, eles encontraram muito mais do que esperavam, pois os policiais descobriram os restos mortais de 2 bebês e outro cachorro no armário de um quarto. Os bebês haviam se tornado esqueletizados e estavam vestidos com fraldas e macacões. Um deles tinha a cabecinha cheia de cabelo e havia sido enfiado dentro de uma mochila. Em outro armário do quarto, eles encontraram os restos mortais de um terceiro bebê em uma caixa. O terceiro bebê ainda tinha o cordão umbilical e a placenta, o que levou os policiais a acreditar que ele era um natimorto. De acordo com algumas outras fontes, vários animais de estimação da família foram encontrados mortos em casa, além dos 2 que já mencionamos, incluindo outros cães e gatos. Devido às inesperadas descobertas, Erica foi presa e acusada de homicídio de 2º grau, na morte das 2 crianças vestidas. Ela também foi indiciada por 2 acusações de agressão e agressão a uma criança, causando lesões corporais substanciais, 2 acusações de colocar uma criança em perigo imprudente, 2 acusações de crueldade contra animais e uma acusação de ocultação de morte fetal. Ela foi mantida em Louisville sob a fiança de $1 milhão. Supostamente, os bebês foram encontrados em caixas de papelão dentro dos armários que pertenciam aos filhos mais velhos de Erica. Raymond foi indiciado por 7 acusações, incluindo 2 acusações de agressão e agressão sobre uma criança, causando lesões corporais substanciais, 2 acusações de colocar uma criança em perigo de forma imprudente, 2 acusações de crueldade contra animais e uma acusação de cultivo de maconha. Durante o julgamento, a saúde mental de Erica foi questionada, assim como o suposto comportamento controlador de Raymond, embora ele nunca tenha colocado fisicamente as mãos sobre ela. Ele exibiu uma série de comportamentos abusivos e controladores. Supostamente, a pressionou a deixar o emprego, ficou com ciúmes quando ela se socializou com outros amigos e familiares. Ele frequentemente perguntava sobre seu paradeiro e a ameaçava abandoná-la quando estava com raiva. De acordo com a psicóloga forense doutora Lisa Rothschild, ela disse que Raymond usou um padrão de comportamento para incutir uma sensação de medo e dependência. A psiquiatra forense doutora Judith acrescentou que quando Eric engravidou de seus filhos mais novos, ela raramente saía de casa. Ela supôs que ele não permitia, e além do abuso verbal, Eric não tinha nenhuma condição financeira e nenhum acesso às contas bancárias da família. De acordo com a doutora Rothschild, ele a xingava, humilhava, tratava como uma serva. Há evidências de que quando Raymond estava com raiva, ele se referia a Erica de maneira desumanizante. A doutora Rothschild diagnosticou Erica com transtornos de personalidade dependente e esquiva e disse que ela tinha deficiências cognitivas relacionadas à resolução de problemas e memória de curto prazo, bem como uma profunda falta de percepção e consciência sobre seu comportamento e seus impactos. Ela acrescentou que Erica quase não demonstrava capacidade de lidar produtivamente com suas circunstâncias ou planejar com antecedência. Ela tentaria evitar lidar com os problemas
E quando forçada a isso, as soluções eram muitas vezes extremamente míopes, como suas tentativas de manter sua gravidez em segredo de Raymond, que o fez não querer mais filhos. De acordo com a doutora Rochel, Erica parecia não entender o quão perigosa era sua casa para seus filhos, ou como suas filhas mais novas, sobreviventes, poderiam ser prejudicadas por serem mantidas dentro de casa sem acesso a vacinas ou tratamento médico. Eventualmente, as acusações de homicídio contra Erica foram retiradas e ela foi considerada culpada de agressão a uma criança e por crueldade contra animais. Ela foi condenada entre 6 a 8 anos de prisão, com crédito por 5 anos de pena cumprida. Durante sua prisão, ela cumpriu pena no Centro Correcional Feminino Regional de Western Massachusetts, em Chicopee. Após a libertação, ela cumpriria 5 anos de liberdade condicional, durante os quais não teria contato com crianças menores de 10 anos. Na data desta gravação, Erica já foi libertada da prisão e é ativa no Facebook. Raymond Rivera fez um acordo judicial e foi condenado a somente 4 anos e meio de prisão, com crédito pelo tempo cumprido desde dezembro de 2014. Isso foi por uma acusação de agressão e agressão a uma criança com ferimentos graves, bem como 2 anos e meio na Casa de Correção do Condado de Worcester, com crédito por 136 dias cumpridos por 2 acusações de perigo imprudente de uma criança e 3 anos de liberdade condicional por crueldade contra animais e posse de maconha. Após aceitar esse acordo, ele evitou a prisão estadual e cumpriu o tempo restante na prisão do condado. Após os horrores em 23 St. Paul Drive, os 2 filhos mais velhos de Erica, Kaylee e Nick, agora moram com os avós paternos em outra cidade. Eles moram em uma casa grande e bonita, em uma rua sem saída, com uma cesta de basquete e uma piscina no quintal. As 2 meninas mais novas, conhecidas publicamente apenas pelos pseudônimos Lisa e Gina, permanecem em um orfanato. Finalmente, a Casa dos Horrores foi demolida e a cidade gastou $20 mil na limpeza e cerca de $8.500 para desmontá-la. Como mencionei anteriormente, a casa pertencia à irmã de Raymond, Cristina Rivera. De acordo com as autoridades, Cristina recusou-se a responder às suas muitas tentativas de contatá-la, inclusive ignorando e percebendo que ela deveria mandar destruir a casa dos condenados. Ela estava sendo multada em $500 por dia por não cumprir a ordem de demolir a casa. Na data desta gravação, a Casa dos Horrores nada mais é do que um terreno baldio. Embora a lembrança sombria do que aconteceu dentro da casa miserável tenha desaparecido, uma cicatriz permanente será deixada na vizinhança para sempre. O que você achou desse caso triste e revoltante, com tantos anjinhos envolvidos? Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça de curtir e compartilhar. E se não for inscrito, considere se inscrever no canal. Obrigada por ficar até aqui. Em memória desses 3 anjinhos que não puderam viver, e desejo que os sobreviventes possam agora viver.